e hoje nós vamos analisar aquela pesquisa eleitoral Genial Quest sobre desaprovação, aprovação do governo federal, do governo do presidente Lula, e queremos aqui analisar ponto a ponto. Então vem com a gente para a gente poder analisar junto essa pesquisa tão importante, às vésperas aí de mais de 1 ano e 8 meses, né, da campanha eleitoral para 2026. A margem de erro aqui é de 2 pontos para mais ou para menos. No G1 aparece a seguinte frase: 56% desaprova o governo Lula e 41% aprova. Então aqui a desaprovação aumentou e a aprovação deu uma diminuída. Nós vamos aqui analisar sobre os números, né, de janeiro, quanto aprovava em janeiro era de 47, e a aprovação foi para 41. Então a aprovação era de 47 em janeiro e foi para 41. E a desaprovação saiu de 49 para 56. Aquelas pessoas que não sabiam, basicamente são as mesmas. E vamos aqui analisar a aprovação, a gente já viu ali. E é interessante a gente analisar esse dado aqui, porque a desaprovação do governo, ela começou a dar inícios, né, desaprovação, esse aumento da desaprovação a partir de julho de 2024. Você vê aqui que em julho de 2024 era de 43%, foi para 45% ainda dentro da margem, mas você vê essa subida de 47 para depois 49 e agora de 49% era em janeiro de 2025 e agora ela subiu para 56%. O que explicaria isso, né? Sobre regiões. Qual a região que mais desaprova Lula? Se você for analisar aqui, o mais preocupante para o governo é, na verdade, o Nordeste. Por quê? De todas as áreas, aqui deu um pulo, um salto de desaprovação de quase que o dobro, foi exatamente o Nordeste. Então, se você pegar aqui, no dia 10, seria outubro de 2024, em agora, março de 2025, foi de 26 para 52. No Sudeste, você tem aqui uma desaprovação de 53 e foi para 60, perto, obviamente, que foi aqui no mês de janeiro. Mas se você pegar no mês 10, era 53 e agora está com 60. Então não oscilou muito. O Sudeste já é um público que não vê muito bem, a maior parte do público, o governo do presidente Lula muito bem avaliado. Mas o Sul, por exemplo, se você for analisar, era de 53% e foi agora para 64%. E o Centro-Oeste é interessante, Centro-Oeste e Norte, ele deu uma oscilada de 50, vamos pegar aqui no mês de dezembro, de 46 para 52. Não oscilou muito. Então, o maior desafio hoje do governo do presidente Lula realmente é a parte do Nordeste e a parte Sul, que é onde tem mais problema. E agora vamos para o gênero. Gênero feminino. Essa é a maior preocupação, foi as pessoas que mais deram votos para o presidente Lula, foi o voto feminino, e seguido dos jovens, né? Os jovens votaram muito em Lula também. Porém, aqui o feminino, a partir do mês 10, vamos pegar, era de 41% e a desaprovação foi para 53%, ou seja, um aumento de 12%. E no voto masculino, no mês 10, era de 49% e agora foi para 59%. Também uma desaprovação grande, mas a desaprovação das mulheres foram maior agora por escolaridade. Vamos pegar aqui a partir do mês 10, as pessoas entre o ensino fundamental incompleto era de 33% e agora está em 41%. No mês 10, as pessoas com ensino fundamental completo e médio incompleto era de 46% e agora está em 55%, 9% de desaprovação. E no mês 12, no mês 10, das pessoas com ensino médio completo foi de 50% para 64%. Agora vamos analisar as pessoas do ensino superior completo, que são aquelas pessoas de classe média alta e as pessoas ricas. Em outubro de 2024, a desaprovação era de 42% e agora subiu para 61%, uma distância de 19% de desaprovação entre essas pessoas. Lembrando que essas pessoas são pessoas que normalmente não votam no presidente Lula, sendo aquelas pessoas sem instrução fundamental incompleto, ensino fundamental completo e médio incompleto, são as pessoas que têm a maior faixa de votação no presidente Lula, que também apresentou uma desaprovação. Por renda familiar, aqui também pela primeira vez desde o início do seu mandato, a aprovação e a reprovação de Lula entre os mais pobres de renda até 2 salários mínimos está empatada tecnicamente em 52%. Que isso é uma preocupação também para o governo Lula. Agora com relação à religião, em outubro, quando a gente começa a ver esse crescimento, né, maior, apesar que começa em julho, mas aqui em outubro, os católicos eram 42% de desaprovação e agora estão em 49%. E os evangélicos em outubro era 41% que aprovavam
e agora está em 29, ou seja, eles desaprovavam, eram 55 e agora está em 67. Um aumento aí de 13%. Questão de raça e cor também. A aprovação do governo Lula entre raça, classificando aqui por parda, branca e preta, também houve uma oscilação de desaprovação. A partir do mês 10 de 2024, essa desaprovação era de 39% e agora ela está em 52%. E classe branca era de 50% e agora está em 61%. 50% isso. E agora está em 61%, ou seja, uma média de 46 a 56 dá 10, 56 a 61, 5, então 15%. E na classe preta também houve uma oscilação de 37 para 51%. É um aumento muito... A pesquisa ouviu as pessoas também na seguinte pergunta: o Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? Em maio de 2024, eram 49% das pessoas que achavam que estavam no caminho errado, e agora é 56%. Uma alta de 7% em relação a maio de 2024, agora em março de 2025. Vamos dar uma olhada na variação geral, né? Positivo em agora é 27 e era 31 em janeiro. Negativo era 41 agora e eram 37. Regular é 29 e agora eram 28. Ou seja, as pessoas que achavam o governo regular continuam achando o governo regular. Uma oscilação dentro da margem de erro. As pessoas que tinham um aspecto negativo cresceu um pouco, de 37 para 41. E o aspecto negativo, de 41 era de 37 e foi para 41, então teve um aumento aí de 4%. E também o positivo, que era 31 e foi para 27 agora em março. Não necessariamente uma desaprovação grande como essa do governo Lula, grande não, né? Grande perto do que ele já teve. Isso se consolida na votação de 2026, essa desaprovação. Por quê? Porque uma desaprovação do governo não necessariamente, uma impopularidade do governo, venha a ser um grande problema na hora da eleição. Porque a eleição é um outro jogo, um jogo diferente e precisa se analisar também quem são as pessoas que estão ali, o adversário do presidente Lula. O presidente Lula está no terceiro mandato e é bom analisar isso também, porque não é uma coisa comum, é uma coisa diferente sobre essas eleições. Nunca tivemos um presidente em terceiro mandato. Isso pode demonstrar também um pouco um desgaste, não necessariamente com relação aos governos do presidente Lula, mas sim da pessoa dele, por estar analisado ou comparado com um cara que está há muito tempo no poder e por isso precisa ser retirado. Então, muito obrigado aí por você estar acompanhando e curta a gente aí nos nossos canais e siga a gente no YouTube também, e também no TikTok, Instagram e no Facebook.